Muito bem, nós vamos para o último bloco do programa e vou conversar com a nossa comentarista e coach Lília Sabrina da Cunha, né, Lília? Interessante, né? Voe Acima do Topo é o livro que vocês estão lançando, né? Quando é que vai ser o lançamento? É, meu segundo livro, né, Silvia? A propósito, meu segundo livro. É o lançamento oficial, o primeiro lançamento, então. Digo primeiro lançamento, porque em cada região a gente faz um lançamento, né? 22 de dezembro, no Croaçonho da Getúlio Vargas, aqui de Porto Alegre, às 19 horas. Do dia? 22 de dezembro. 22 de dezembro. É a véspera de Natal. É uma boa aqui, ó. Quem realmente, porque isso aqui é um instrumento de transformação de vidas, né? Vida familiar, vida sentimental, vida nos relacionamentos, vida profissional. E é importante até como um presente de Natal, né? 22 de dezembro. E a propósito, esse livro trabalha 10 histórias de treinadores comportamentais que participaram, aliás, comigo 10, então, 9 colegas que participaram comigo da 30ª edição do treinamento de formação de treinadores em São Paulo. E aí nós falamos do que aconteceu com as nossas vidas depois da formação, da nossa atuação como treinadores, enfim, da nossa atuação como coaches e demais áreas também. E é um livro bem interessante, modéstia à parte, né? Trabalha verdades, porque eu acredito que quando a gente traz as nossas histórias, isso incentiva outras pessoas. E histórias de verdade realmente motivam. Com certeza. A gente vê que hoje, é claro, a mulher está no mercado de trabalho e o coach, por exemplo, tem vindo aqui, a maioria são mulheres, né? E aqui eu estou vendo que tem de 10, 7 são homens, 3 mulheres. Bastante homem, treinadores que estão aí pelo Brasil, né? São vários treinadores do Brasil inteiro, porque o IFT, ele centraliza as formações em São Paulo e ele reúne treinadores, pessoas que trabalham já com treinamentos, palestrantes, professores de todo o Brasil. Então, reúne pessoas aí de vários estados. Lília, nós estamos chegando no final do ano, aí as pessoas sempre ficam muito estressadas, né? Muitas pessoas se deprimem com essa época do ano e tal. Quais as recomendações que tu daria para as pessoas? Porque, na verdade, é um período assim que a gente tem que evitar que as coisas externas possam nos influir internamente, as coisas ruins, né? E o que tu daria de sugestão para as pessoas? Para nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, essa é a nossa causa, né? Então, a entrevista do Matheus veio muito ao encontro de tudo que nós trabalhamos em sala de aula sobre o coaching, por exemplo, né? Mas tem várias outras metodologias que trabalham essa questão do pensamento positivo. Então, em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, independente do contexto externo, pense positivo, porque, na melhor hipótese, você vai conseguir obter o resultado e, na pior hipótese, vai continuar no estado atual. Agora, no momento em que a gente entra na crise, que a gente aceita receber influência negativa, que a gente se aproxima de pessoas muito negativas, eu vejo, eu sinto e eu acredito que a gente só está disseminando coisas negativas, né? Então, pensar positivo é o primeiro ponto. Segundo ponto, invista em você. Então, independente de qual família você veio, da sua situação econômica, se você tem uma família que foi de pessoas que não deram certo, como a gente vê muito isso em sala de aula, independente disso, a chance está em você quebrar esse padrão. Então, eu vejo muitas pessoas dizendo, mas eu sou um desafortunado, porque eu não recebi tal coisa da minha família, não recebi bons exemplos, ok. Mas 2 filhos de um mesmo pai alcoólatra, os 2 tiveram um mau exemplo e eles vão relatar que tiveram um mau exemplo. Só que um pode se tornar alcoólatra justamente pelo mau exemplo e o outro, muito pelo contrário, fazer o contra-exemplo do próprio pai. Então, independente da sua história, independente da sua condição atual, é você quem pode mudar o seu futuro. E isso começa tudo pelo pensamento, não adianta, né? Na sala de aula, como é que tu vê o procedimento dos alunos? Falasse, claro, que numa sala de aula reúne 30, 40 pessoas e tal, e elas vêm de origens diferentes, classe social, classe financeira, entendeu? Condição financeira, etc. e tal. Como é que tu faria uma avaliação dos alunos, da forma como eles veem a vida hoje? Olha, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente vê muito comodismo, muito conformismo. Muito vitimização. E principalmente muito coitadismo. Então, isso é do ser humano. Nós preferimos, muitas vezes, ou até de uma maneira inconsciente, nos apegar às nossas limitações. Aquilo que nós não tivemos, aos nãos que nós recebemos na vida, né? Mas é muito interessante que no documentário do Anthony Robbins, ele até atende uma menina durante o processo e ela reclama muito do pai, que o pai foi ausente, enfim, e aí ele dá uma chacoalhada nela assim e pede para que, inclusive, ela volte na infância e reclame das coisas boas que o pai fez para ela. Que ela reclame, inclusive, por estar viva, porque o pai foi responsável. Então, a gente tende a se
colocar numa situação de vítima porque ser protagonista dá trabalho. Então, o que eu vejo hoje é isso. O estado atual da maioria das pessoas é este, né? Mas eu vejo também, na contrapartida, que a gente tem conseguido influenciar positivamente as pessoas para que elas acordem para a vida, porque esse processo precisa de um despertar e muitas vezes é o professor que quebra esse padrão e que faz com que a pessoa se dê conta de algumas coisas. Essa autocomiseração, né, eu acho importante que os instrumentos trazidos por vocês, eles balançam as pessoas, que fazem que as pessoas... Porque, na verdade, nós vivemos uma sociedade que, por crença, inclusive da igreja, da religião tradicional, ela acaba fazendo que as pessoas... Ela restringe muito a questão do sonho das pessoas de crescer na vida. Né? Eu estou fazendo um livro, sabe muito bem, que o ano que vem temos 500 anos da Reforma Protestante, e a Reforma Protestante não foi uma questão religiosa. A Reforma Protestante foi fundamentalmente uma questão econômica. Tanto é que, a partir dali, as pessoas que saíram através de Lutero e Calvino, elas criaram um ambiente de desenvolvimento econômico e prosperidade. Os países líderes da Revolução Industrial, que deu 4 séculos depois, foram exatamente aqueles que ampliaram, que absorveram e ampliaram essa doutrina da Reforma Protestante de Lutero, e sobretudo de Calvino, nos países europeus e nos Estados Unidos. Então, na verdade, esse recuchalhar das pessoas é que é importante, quer dizer, mostrar que as pessoas elas podem chegar onde quiserem, desde que despertem para isso. E nesse ponto, eu acredito muito que os exemplos, eles ensinam muito mais do que qualquer teoria e do que qualquer discurso, né? E nesse livro nós temos várias histórias. A minha história, por exemplo, eu utilizo muito ela para que as pessoas possam ver que não interessa de onde você veio, não interessa quem é a tua família, mas é você que pode alavancar tudo isso, é você que pode quebrar esse padrão e que muitas vezes as nossas renúncias, não estar presente com o familiar no final de semana, por exemplo, por escolher fazer uma formação, investir em si, é um processo de ascensão e de crescimento para todos, porque no final todos vão aplaudir. Então eu vejo que é nossa responsabilidade. Nós fomos vítimas até um determinado momento onde nós não poderíamos escolher. Agora, enquanto somos adultos, a gente pode sim voltar no nosso passado, rever as nossas crenças, revisitar algumas pessoas e inclusive perdoar. Porque eu acredito que o apego muitas vezes está na falta de perdão. E na verdade é o seguinte, né, o que vocês colocam, quando você acha que você tem que pagar um preço, a Reforma Protestante estabelecia exatamente, tudo exige um sacrifício. Se você não sacrificar, você não vai ter. Se você quer, por exemplo, se formar em coach, você vai ter que investir para isso. Exatamente. Então, você tem que investir primeiro, e aí tem aquela questão bíblica que eu cito bem, como citei na entrevista do Mateus, que eu vejo uma coisa fundamental para que você possa crescer, dar e dar-se-vos-á. A gente tem que se dar primeiro. Tem que investir primeiro, tem que submeter o sacrifício primeiro para ter o fruto. E tudo tem sacrifício, bem colocado, porque ser um treinador hoje, trabalhar com formações, exige que nós estejamos à disposição dos nossos clientes nos finais de semana, por exemplo. Né? Isso não são todos que querem. Einstein já dizia assim, que viver é viver para os outros, viver bem é viver para os outros. Não foi nenhum religioso, nenhum líder religioso, foi Einstein que dizia isso aí. Lília, obrigado pela tua presença aqui, esse bate-papo importante, né? Lembrando, o livro vai ser lançado dia 22, Voe Acima do Topo. Qual é o horário? 19 horas inicia, vamos até umas 21h30, mais ou menos. Local ali? Croaçonho, da Avenida Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Então tá, obrigado, boa semana para nós. Igualmente. Então, nós agradecemos a audiência de todos vocês e até a semana que vem. Até lá.